Olá, meu nome é Carlos Pires, sou advogado e professor de Direito Imobiliário e aproveito desta manhã aqui em Teresópolis para falar um pouco sobre a relação entre companheiros. E como não poderia ser diferente, começo com a Constituição da República, Constituição de 1988, artigo 226. A família base da sociedade tem especial proteção do Estado. Parágrafo 3º, a meu sentir, diz mais. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Em 1994, fomos presenteados com a Lei 8.971. O seu artigo 1º diz o seguinte: a companheira comprovada de um homem solteiro, separado judicialmente, divorciado ou viúvo, que com ele viva mais de 5 anos ou dele tenha prole, poderá valer-se do disposto na Lei 5.478 de 1968, enquanto não constituir nova união e desde que prove necessidade. Essa lei 5.478 é lei de alimentos, tá? Lei de alimentos. Pedir alimentos um ao outro. Critério idêntico, tanto para os cônjuges como para os companheiros. Começa aqui a igualar a situação entre casamento e união estável. Posteriormente, em 1996, por força da Lei 9.278, temos o seguinte: parágrafo 1º. É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua de um homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Repetindo, reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua de um homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Posteriormente, o Código Civil, no seu artigo 1723, Código Civil de 2002, atual Código Civil da Lei 10.406, o seu artigo 1723 diz o seguinte: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Vale uma leitura no 1725. A união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais no que couber o regime da comunhão parcial de bens. Então, uma união estável sem contrato escrito aplica-se quanto ao patrimônio a mesma regra do casamento estabelecido pela comunhão parcial de bens. Também posso ter um contrato escrito silente quanto aos direitos patrimoniais. Neste caso, também aplica-se o mesmo critério para a comunhão parcial de bens. Comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável ou da comunhão parcial de bens. Critério idêntico. Vejam que estamos caminhando para uma igualdade. Ok? O artigo 1790, Direito das Sucessões, trata a relação entre os companheiros diferente do 1829. O 1829 trata da relação quanto ao direito sucessório dos cônjuges. O 1790 tratava, melhor dizendo, da relação do direito quanto ao direito sucessório entre os companheiros. Se não, vejamos.
A companheira ou companheiro participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes. Inciso 1. Se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma cota equivalente a que por lei for atribuída ao filho. 2. Se concorrer com descendente só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles. 3. Se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança. Repetindo, se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança. 4. Não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. Esse é um tratamento quanto ao direito sucessório para os companheiros. Vejamos agora qual é o tratamento para os cônjuges no que diz respeito ao direito sucessório. O artigo 1829 diz o seguinte: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória, ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge, ao cônjuge sobrevivente, aos colaterais. Vou aqui passar uma regra de ouro. Os bens que se comunicam em vida não se comunicam em morte. Tanto vale agora para os cônjuges, como vale também para os companheiros. Por quê? O Supremo Tribunal Federal igualou o critério. O critério usado para o cônjuge é o mesmo usado para os companheiros. Por consequência, não se lê mais o artigo 1790. Quanto aos companheiros e quanto aos cônjuges, o único artigo a ser lido é o 1829. Trouxe aí um barulho muito grande, mas o que aconteceu foi só igualar. Desde a vigência deste código, se aplica para os cônjuges as regras do 1829. Então eu vou repetir aqui uma regra de ouro. Quando o patrimônio comunicar em vida, ele não comunica em morte. Por exemplo, eu sou casado pelo regime da comunhão parcial de bens e recebo um bem por herança. Esse bem não comunica a minha companheira, ele é meu com exclusividade. Havendo um divórcio, uma separação, o que seja, esse bem é meu com exclusividade. Tá? Mas eu venho a falecer, considerando que em vida a minha companheira ou a minha esposa não tinha direito a este bem, agora sim. Agora ela é herdeira deste bem. Ela não era meeira, agora ela é herdeira deste bem, claro, sem prejuízo dos filhos, em hipótese alguma. Tá? Então este é o critério. Tá? Essa é a palavra de ouro. Se comunica em vida, não comunica em morte. Por exemplo, eu tenho um casamento com comunhão de bens. Comunicou. Tá? O bem pertence aos dois, porque o casamento é feito, firmado pela comunhão de bens. Tá? Então, neste caso, com o falecimento, o sobrevivente não tem participação nesse bem, porque já tem participação em vida, já obteve a participação em vida, já é proprietário de 50%, já é meeiro deste bem. Então, a parte do cônjuge falecido vai para os seus, por exemplo, filhos, tá? Vai para os seus herdeiros, tá? Observando a linha sucessória, ok? É isso que eu gostaria de comentar. Agradeço a oportunidade e agora encerro por aqui e prometo que em breve voltarei com outro vídeo, talvez do mesmo assunto, mas esclarecendo
com mais profundidade alguns detalhes que o tempo não me permitiu concluir.